Olá, estamos aqui mais uma vez com a Resenha Glicogênio e hoje estamos com uma convidada. Olha, ela não é do box ali, mas é peso pesado, viu? É peso pesado. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês o que ela faz, tá? Ela é personal trainer, ela é formada em educação física, pós-graduada em personal training e fisiologia do exercício, formação em pilates, formação em treinamento funcional e, agora vocês vão saber, sócia do Estúdio Balance. Nada mais, nada menos do que Tatiane Roncoleta. A Roncoleta, como é assim, ela é conhecida aqui em Atibaia, né? Ai, obrigada, Muito gente. obrigada por ter aceito o convite de vir aqui fazer a resenha com a Glicogênio. Ai, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz de poder falar do que eu realmente gosto, que é do esporte, e apoiar esse projeto lindo, né? Que é bater papo, contar para todo mundo o que é o esporte e o que é viver isso na essência, né? Que é uma delícia, né? Ai, muito, Olha, muito. A história ali, eu sei um pouco, não sei tudo. Hoje eu vou vasculhar mais aqui, Ai, meu Deus. né? E, bom, antes da gente começar, quero falar um pouquinho. A Resenha Glicogênio está dentro da Glicogênio Esportes, é uma loja de esportes com acessórios, roupas do mundo esportivo. A gente está aqui na Lucas, em Atibaia, no 3939. Então venham para cá. E também já vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, comentem, façam os comentários lá, escrevam quem que vocês gostariam de que viesse para cá para fazer uma resenha, né, aqui na Glicogênio. Pode fazer perguntas para os nossos convidados, eu tenho certeza que eles vão responder carinhosamente, tá bom? Bom, Tati Roncoleta, a gente vai falar como você chegou no Ironman. Mas antes, calma, antes de chegar lá no Ironman, vamos voltar alguns anos. Como que o esporte surgiu na tua vida? O esporte sempre foi muito evidente na minha família, né? Mas o futebol, tanto com meu irmão, com os meus primos, sempre foi evidente. Então eu tive uma infância do qual menina fazia coisa de menina e menino de menino. E até entrar a adolescência, ficar mais adulta, eu fui me posicionando mais e o meu primeiro esporte foi o boxe. Eu amava boxe. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, na verdade, boxe surgiu na minha vida e eu me apaixonei. Então, era uma adolescente que praticava boxe, onde admirava o professor, e foi ele meu maior incentivador para que eu fizesse educação física. Quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Eu tava, 16, 17, naquela dúvida do que ia fazer, do que eu vou fazer. Bem aquela idade, assim, que e aí, a vivência do boxe me direcionou. Não, educação física, que é o que eu quero fazer. Então, até recentemente eu encontro ele e falo, nossa, você foi meu maior incentivador. E tanto é que o meu TCC da faculdade foi exercícios profiláticos para boxeadores. Olha isso! Então, foi bem direcionado, porque eu curtia mesmo esse esporte. E aí você deixou o boxe de lado? Deixei o boxe de lado, comecei a trabalhar na área, trabalhei 10 anos como professora de ginástica mesmo, dentro de sala de aula, e aos 33 anos, depois que eu tive minha filha, né, meu segundo filho, eu falei, não, eu preciso provar isso aí. Aí uma amiga falou, por que você não começa a correr? Aí no meio da aula eu falei assim, quem corre comigo amanhã? Era um feriado, e de repente ela levantou a mão, eu corro. Aluna. E eu nem sabia de nada dessa aluna, dessa história. As minhas aulas eram super legais. Eu já trabalhava com treinamento funcional. O treinamento funcional, ele já envolve a corrida, o movimento, sim, né? Sim. E aí ela me chamou pra correr. Eu falei, então vamos correr amanhã. Era tudo que eu precisava. De repente, correndo lá, eu com ela me fala que ela era corredora, que ela já fazia 1000 provas, corrida de montanha, ela e os filhos, e de repente eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Né? Aquele momento assim, momento que você para, gente, da onde? O que eu tô fazendo aqui? E daí a gente começou a correr ao sábado, ao domingo, eu já corria sozinha, e veio uma prova da escola, aqui na cidade, da escola dos filhos. Aqui em Atibaia mesmo. Aqui em Atibaia. Ela me mandou uma mensagem, por que você não faz essa prova da escola dos meus filhos, pra ver como que você se sai, né? Falei, será? Falei, não, vamos ver.
Vou ver como que me sai nesse negócio. Não sabia que era tênis, não sabia que era relógio, não sabia que era nada. Olha que fantástico. Era o que eu tinha, eu fui. E nesse dia, gente, eu brinco que foi um batizado pra ver se eu ia gostar mesmo. Caiu um dilúvio. Chuva! Chovia tanto. Não era nem uma garoa. Era chuva. Era uma chuva pesada, tão forte. Eu falei, gente do céu. E assim foi a largada. Eu corri como se não houvesse amanhã. Sem olhar pra trás. Curti tudo aquilo e eu só queria saber de correr. Não existia tempo pra mim, relógio. É engraçado que é um bichinho que pica. Aí quando eu me dei conta, tem uma corredora da qual eu admiro muito, nossa, essa mulher corre muito, não chego nela nunca. E eu nem sabia o que era chegar, se aproximar, correr melhor, braço melhor, eu só queria correr. Quando eu cheguei, gente, falei, uau, que incrível isso tudo, debaixo de uma chuva, ou seja, foi debaixo de chuva o tempo todo. Sei. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu fiquei em segundo lugar da prova. Fiz 22 minutos, eu nunca sabia nem o que era correr 5 quilômetros. Em 22 minutos. Falei, não é, nem sabia que 22 era bom, 22 minutos era bom. Quando eu vi tudo aquilo, que eu vivenciei tudo aquilo, que eu falei, nossa, eu ganhei um troféu, nossa, que demais. Eu vou praticar esse negócio, que eu gosto. Me empenhar nisso daqui. Eu vou praticar esse negócio, que eu acho que vai dar certo, porque eu acho que eu levei jeito pra isso. Aí eu comecei a me empenhar mais, a pesquisar mais, a entender mais o que era corrida, e foi uma paixão à primeira vista. Ou seja, eu me apaixonei pela corrida e nunca mais larguei. E aí eu fui me aprimorando, fui gostando. Ou seja, quantos anos você corre? Eu comecei aos 33. Ela vai ter que falar a idade. Gente, comecei aos 33. Não tem problema. Isso mesmo. Não tem problema de falar a idade. Não tenho. Mas todos os dias eu falo, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não comecei antes? Eu falo a mesma coisa. Todos os dias. Mas 33? Gente, eu podia ter começado aos 20, aos 25. Mas era pra ser assim. Era pra ser assim. Era pra ser assim. Todos os dias. E assim, foi apaixonante. Ou seja, eu comecei a treinar. Aí eu comecei a me inscrever em outras provas. E eu sempre fui de brigar comigo mesma, sabe? Eu descobri, na verdade, eu sempre falo, e quando eu converso com as pessoas sobre esporte, que além da corrida ter me conquistado, ela me deu uma nova identidade. Ela me fez descobrir que eu sou outra Tatiane, que eu posso ser muito além do que eu achei que eu era. E eu comecei a acreditar mais em mim. Chego até ficar com a voz embargada, mas é porque é verdade. Mas é... Porque, assim, o esporte por si só, ele faz isso, ele causa essas emoções. E a corrida, eu desconheço outras, mas a corrida é muita resiliência. É você aí, com você mesmo, o tempo você com todo, você mesmo. O tempo todo. A rivalidade que muitas vezes as pessoas plantam ou fixam na cabeça não existe. Porque tanto o triatlon quanto a corrida é um esporte individual. É você contra você mesmo, como aquele velho ditado, todo santo dia. Todo santo dia. Se você treinar, você corre frutos disso tudo. Se você não treinar, você não colhe. E se o outro colheu, aplaude. Porque você que não treinou direito. Então não existe, na minha cabeça, faltar em treino por conta disso. Meu Deus, eu preciso treinar. E eu me sinto bem, eu sou feliz. Então, ou seja... Você se sente mal, então, no dia que... Suponhamos que aconteceu alguma coisa, não sei, tá? Vou perguntar aqui. Que você realmente não pôde treinar. Vamos lá. Amanhã... Existe essa possibilidade? Não, eu não posso por alguma razão. Filho, família... Eu vou, na verdade, me organizar para aquele treino acontecer. E se realmente aquele dia não aconteceu, eu pago ele em dobro no outro dia, faço ele lá bonitinho, feliz da vida, sem reclamar. Mas eu consigo lidar, eu consigo remanejar os meus treinos na semana para que não aconteça isso, para que eu não pule ele. Eu sei também reduzir carga, saber que hoje eu tenho que pegar um pouco mais leve, também tenho um contato direto com o meu treinador. Então a gente consegue organizar, por isso que é bom você estar sempre com uma assessoria e ser orientado para que isso tudo evolua. Então, aos 33, eu comecei a praticar esporte e nunca mais parei. O esporte, a corrida. E foi apaixonante.
Nisso tudo, eu fui indo, quer dizer, numa crescente, né? Então, treinando muito, evoluindo, tendo algumas provas específicas, repetindo ela nos anos seguintes, e foi vindo num ano bem, eu fui batalhando para aquela prova, até que nesse momento todo, eu tô adiantando, hein? Me corrige aí. Não vai. Veio a pandemia. E a pandemia chegou no meu auge, onde eu estava muito bem preparada para uma prova que eu queria fazer. Prova-alvo. Uma prova-alvo. Eu tinha feito algumas provas para fazer essa prova e, de repente, veio a pandemia e me parou. Foi muito duro para mim. Uma pessoa que não pula treino, que estava no auge, Nossa Senhora, que estava apaixonada pela corrida, e de repente eu me vi presa dentro da minha casa, me conhecendo, vivendo uma coisa incerta. E eu estava na minha melhor performance para aquela prova, e eu estava me sentindo bem, e vindo numa crescente, de repente o mundo parou. Literalmente o mundo parou. Ninguém podia sair para correr, ninguém sabia o horário que podia. Foi um caos. E ter que lidar com isso foi muito difícil. Porque eu sou uma professora de educação você física. Vive, você respira isso. Eu estou em contato direto com pessoas, eu vou na casa das pessoas, faço exercício todo dia, eu pratico esporte, de repente eu parei. Aí veio uma avalanche de coisas, de incertezas, que a gente não podia correr mais perto das pessoas e nem podia sair na rua. Aí eu descobri que se eu corresse 9 horas da noite, não ia ter ninguém na rua. E que ninguém ia me apontar o dedo. Tá vendo? Quando a gente quer, a gente encontra uma saída. Não, se eu te contar cada coisa que aconteceu nessa pandemia. E de repente eu me vi correndo às 9 da noite, uma pessoa que tinha medo de correr sozinha, tinha receio, sou mulher, de correr em ruas escuras. Eu me peguei correndo 10 quilômetros no bairro da minha casa. Eu e o caminhão da vigilância sanitária passando. O que essa louca? O que essa louca tá fazendo? Pois eu fazia isso todos os dias que eu tinha treino, para eu não deixar de me fidelizar. Sim. Então eu treinava terça, quinta, Ou seja, você treinou durante a pandemia. Treinei muito durante a pandemia. Aí você me pergunta, e o medo? E o medo? Desapareceu. Por isso que eu falo que a gente pode tudo quando a gente quer muito. Sim. Ou seja, me vi correndo dentro do quintal, que veio... Nossa! Eu estava lá correndo, nossa... Gente, uma coisa bizarra, né? A gente viveu isso. Vivemos. É louco falar. É louco. Você hoje tá falando em dia... aqui da pandemia, me vem também muita coisa que aconteceu. E assustador. E hoje, se você pensar fisiologicamente falando, você podia torcer o pé. Você corria em curvas. Não é um absurdo. E a gente fez isso. Para poder viver o esporte. Então, assim, nós vivemos... Você fez, né? E muita gente fez. Ao mesmo tempo que era errado, muita gente estava fazendo. Porque assim como eu, a corrida é uma legião de gente apaixonada por correr. E a gente se pegou fazendo aquilo. Entendeu? E a partir daí, com tudo isso, veio os podcasts. Os podcasts explodiram. Sim, as aulas online. Gente, eu dei 1 bilhão e uma aula online para contato direto com meus alunos. Eu descobri o Instagram na pandemia. Não, o mundo se transformou. Né? Não, mas assim, o meu Instagram é um Instagram recente, que eu movimento ele todos os dias. Eu aprendi a gostar disso. Mas a pandemia me fez viver o Instagram intensamente. Ou seja, era um contato direto que eu tive com os meus alunos, com o mundo lá fora. 1 bilhão e um amigos. E você nunca viu as pessoas. Então, assim... Olha que... Nossa, que doideira, gente. Uma doideira. Que doideira. Aí, nesses podcasts, eu fiz amiga virtual. Da mesma área que eu. Dei muita aula online com ela, com as minhas amigas virtuais, com os meus alunos. Gente, uma bizarrice. Ou seja, conheci uma mentoria de um cara X que me incentivou muito. E esse cara, ele falava, gente, se a gente treinar 1% todo dia, a gente pode ser melhor.
E foi a partir dessa mentoria que eu assisti o podcast dele todos os dias, manhã, tarde e noite. É como se ele abrisse a cabeça para um outro mundo e deixasse tudo muito às claras, mas tudo no esporte. E ele falou, esse ano, quando eu decidi, eu vou participar de um Ironman, aí eu fui entender o que é o Ironman, o que era o triatlon. Porque é exatamente isso que eu quero chegar. Porque, ok, teve a corrida, você me falou... E aí o triatlon, né? Antes de ir pro Ironman, vamos falar do Na verdade, triatlon. então, eu cheguei na pandemia na melhor forma da corrida. Sim. Veio a pandemia, foi aonde eu descobri esse novo mundo virtual. Sim. Os podcasts ficaram totalmente evidentes. E foi daí que eu conheci essa mentoria totalmente voltada para o esporte. E essa pessoa me incentivou muito. Até recentemente eu comecei a fazer a mentoria dele, até mesmo para abrir outros leques, vamos entender o que a gente está vivendo. E ele sempre falou que nada era impossível, que a gente pode ser 1% melhor todos os dias. E que se a gente quer muito, a gente pode qualquer coisa. E no mesmo tempo que ele falou isso, ele começou a praticar triatlon. Eu falei, gente, deixa eu entender o que é isso. Pesquisando lá no YouTube, primeiro, prova de Ironman. Veio um podcast inteiro, assim. Falei, não, vou assistir esse negócio. O que é esse Ironman? O que é o triatlon? Quando eu vi a energia só de assistir daquela galera toda, saindo da água, indo pedalar, indo correr, se superando. Toda vez que eu assisto, eu choro. Não, se superando. Eu falei, gente, que superação, que incrível. Aquilo veio como se a energia que eu tava assistindo viesse direto em mim, assim. Foi exatamente essa sensação. Você foi... Que demais. Fisgada nesse momento. A minha cara era assim, que demais. Eu quero viver tudo isso. Você quer viver tudo isso, Tatiane? Mas como? Você não sabe nadar. Olha isso. Como? Falei, gente, demais. Eu falei, nossa, que energia, que tudo. Nisso, continuando treinando, tava passando já a pandemia. Falei, gente, eu quero aprender a fazer esse negócio. Eu quero fazer um triatlon, eu quero fazer um Ironman 2020. Sim. Ligo, auge da pandemia. 2020, auge da pandemia. Até lembro a data, junho, julho, assim. Nossa. Falei, gente, eu quero fazer esse negócio. Falei, mas eu não sei nadar. Falei, vou ligar pro Dani. Dani, você acha possível eu aprender a nadar até 2022? Sim, olha, eu vou colocar uma data limite, aí você tem 2 anos, tá? Você acha possível eu aprender a nadar até 2022? Por quê, Tati? Eu quero fazer um Ironman. Mas do Ironman, das 3 modalidades, eu só sabia correr bem. Aqui tem a bike também, né, gente, Tati? Eu não sabia, eu nunca tinha pedalado uma speed, você fala bike, mas pedalar uma speed também é diferente. Então, da speed tem uma ATT, que é uma bike específica para triatlon, que muda totalmente a anatomia do corpo. Eu falei, gente, eu não tinha nada, só tinha um par de tênis, eu juro. E a vontade. Eu não tinha nada, mas eu tinha exatamente isso, muita vontade. O principal. Gente, eu não sabia literalmente onde eu tava me metendo. Mas ok, o Dani, mais doido que eu, falou que dava, com certeza, demorou, vamos começar. Pois eu fui começar. Aprender a... Eu fui começar. E recentemente até fiz um videozinho de quando eu comecei a nadar até a minha primeira ida a uma prova no mar. Meu Deus. A primeira vez que eu atravessei a piscina inteira, sem morrer no meio dela, eu comemorei tanto. Imagina. São 25 metros. 25! Amiga, assim, deixa eu te falar, eu não sei nadar também. Olha, eu vou te falar. Se isso, né, resolve. Eu comemorei muito aquilo. Eu falei, gente, eu consegui. E hoje em dia eu sou muito assim nas minhas coisas. Até outro dia eu fiz uma brincadeira. Gente, desculpa, eu sou muito intensa, mas eu agradeço tudo. Até se eu diminuir milésimos no meu tempo da corrida, porque é suado, é duro, é difícil. E não, assim, a natação, então, foi aprender mais velha, foi muito difícil. Foi o fator mais desafiador? O fator mais desafiador. Eu passei por cima de todos os meus medos. Eu achei que eu não tinha mais medo, mas eu passei. Você tinha algum trauma Não, eu acho que eu fui uma criança que não foi estimulada quando pequena a nadar.
Entendeu? A minha Não mãe... era trauma. Não era trauma. Eu não tinha medo da água. Eu tinha medo de enfrentar ela, sim. de saber me virar, mas eu acho que eu fui. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz com os meus filhos, todo mundo pra natação, ninguém vai ser igual a mãe. Nasceu, pá. Natação, pelo amor de Deus. Não vão aprender depois de velho. Fiz o mesmo com meu filho. E aí, foi um trabalho árduo. Porque assim, eu tinha que aprender a nadar, eu tinha que focar na natação em águas abertas, que é diferente da piscina. Eu tinha que viver águas abertas, porque eu ia fazer uma prova de 3.800 antes de ir para bike, antes de ir para corrida. E o Dani foi corajoso demais de me incentivar. Eu lembro que nós, no meio disso tudo, nós fizemos uma avaliação biomecânica do nado. E tudo que falasse que ia melhorar a natação, eu fazia. Se era para nadar sem parar, de um pé só, eu fazia. Vamos fazer. E eu fiz essa avaliação biomecânica para ver o que eu poderia melhorar no meu nado. Ou seja, eu tinha que melhorar tudo. Tudo. E o avaliador, eu lembro, nunca mais eu vou esquecer dele falando para mim: por que você vai direto pro full? Você não acha que você está pulando assim? Ele explicando da maneira dele, porque eu quero viver tudo isso. Mas você não acha que você poderia começar uma prova menor e com calma? Não, eu quero viver tudo isso. Você é muito corajosa. Ou seja, eu tinha muita coisa para melhorar. Eu saí de lá chocada, que eu não falava, fiquei muda. Falei: Dani, providencie o snorkel, tudo que eu preciso para melhorar, porque eu vou melhorar. Semana de 2 vezes eu passei a nadar 3 vezes na semana. E assim, a natação é muito difícil até hoje para mim. Até hoje eu tenho... desafiador. É desafiador. Recentemente eu melhorei uma mecânica do braço, que deu uma diferença no meu nado muito boa. Mas hoje eu já enfrentei a pior parte, que era eu aprender a nadar. Hoje eu procuro melhorar a minha técnica. Essa parte do aprender, eu não sei, aprender de fato. Ainda mais, né? Eu sempre falo que não tem idade para aprender as coisas, mas é um pouco mais, né? A gente precisa se dedicar muito mais do que uma criança. Por isso que quando os nossos filhos... mais, dobrado. Muito mais. Dobrado. Aprende. Tudo, né? A gente aprende. Para a criança, ela já tem o natural dela. Se você colocá-la numa água... Ela não tem medo. Ela vai se virar, a técnica vai surgir, ela vai respirar bonitinho, certinho. Agora o adulto, ele já vem um adulto com vício, né? Sim, e ainda eu quebrei a cara pior ainda, porque eu falei: bom, eu vou aprender a nadar, vai ser tão fácil quanto a corrida. Que nada. Juro, gente. A minha primeira ida na piscina, ok. Piscina ok. Piscina ok, cansava, bordinha. Respirava. E a minha primeira ida na represa, que é onde ambiente totalmente... Que é águas abertas, que era o que eu tinha que viver. Eu simplesmente sentei na frente daquilo tudo. E teve um fator, porque as pessoas acham que a gente é boa numa coisa, a gente não é bom em tudo. A gente não é bom em tudo. São 3 modalidades, que a gente ainda nem falou da bike. Então, as pessoas criaram uma expectativa que eu ia nadar muito bem. E aquilo tudo foi um turbilhão de emoções. Eu não consegui entrar. Eu fiquei extremamente assim, não, eu vou observar as pessoas, não, eu vou prestar atenção nela nadar. Mas aquilo, pra mim, foi o pior dia, se eu te falar, de vivência de treino na minha vida. Eu nunca mais vou esquecer. Eu saí de lá me achando derrotada, medrosa, que como assim eu não nem tentei, eu nunca mais repeti a mesma coisa. Eu tinha que ter tentado, eu tinha que ter tentado mergulhar. Eu falei: na próxima vez eu volto. Aí o que eu combinei? Que eu ia antes, que eu ia às 5h30 da manhã, que eu tinha que entrar sozinha, vivenciar aquilo. E o primeiro contato foi maravilhoso, foi a melhor vitória. Foi uma vitória. E assim foi indo. Um progressivo. Ali, melhorando, e eu tento melhorar todo dia essa natação. Todo dia 1%. Todo dia 1%. Todo dia 1%, né? E a bike? Conta um pouquinho. A bike é mais tranquilo. É mais tranquilo, mas não é. É mais tranquilo, mas não é. Na verdade, quando eu comecei, eu foco total em melhorar a natação.
e aprender a nadar. Aí, 2 meses depois, eu comprei a bike, porque eu só tinha um par de tênis. Sim. Tá? O investimento para quem quer fazer triatlon é muito alto. Muito alto. Só da corrida já é, porque todo mundo vai fazer, não, é só mas, assim, calça o tênis e vai. Não é bem assim, não é? Eu achava que era bem, isso. Não é bem assim. Aí, eu comprei uma bike, consultei as pessoas do triatlon, consultei um treinador. Na verdade, eu não cheguei, né, na parte, né? Eu liguei pro Dani, ok, me ensinou a nadar. Eu tenho um treinador de corrida, o Murilo, que também já vivencia o triatlon há um tempo, ele é meu treinador de triatlon. E comuniquei, eu falei, olha, eu quero viver o triatlon. Você acha que é bacana isso? Eu comuniquei. Você acha que dá? Ele, claro que dá. Falei, vambora. Todo mundo abraçou a causa, gente. Todo mundo abraçou a causa. Bacana, né? Murilo e o Dani, eles vestiram a camisa comigo e, assim, foram os meus, além da minha família, né, que esteve o tempo todo comigo, eles acreditaram em mim. Acreditaram que dava. Eles viveram comigo isso na essência. Que é a parte emocional, né, Tati? Eles foram incríveis, assim, foram incríveis demais. E aí o Murilo abraçou a causa, então ele foi o que me ajudou na parte da bike comprada, começa a treinar. Gente, é muito pior do que... A gente só tem a rodovia para treinar. E assim, eu não tinha grupo de bike, eu não conhecia muitas pessoas que praticavam triatlon. Então, entrei naquele mesmo dilema. A prova é minha, o desafio é meu, vambora, não tem ninguém pra ir, vamos sozinhos. É porque assim, não é que não tem... Já é um esporte solitário, né? O meu treino não é o seu treino. Às vezes eu combino, com a Maria de ir comigo e naquele dia ela tem um compromisso. É diferente também. De repente o treino dela, que você falou, não, mas assim, mas eu vou chegar lá na frente que foi muito top essa união. E aí, quando eu me vi, eu tava pedalando sozinha e aí as coisas foram acontecendo, o triatlon foi acontecendo junto com a planilha de corrida. A corrida eu não abandonei, ela andou lado a lado com o triatlon. E aí as coisas foram acontecendo. Deixa eu te perguntar. Treinar para uma modalidade já é complexo. Sim. Treinar para 3, que é o triatlon, é mais complexo ainda. Como que você, durante esse tempo dessa preparação, como que você conciliou os seus treinos, são 3 modalidades, e o trabalho? Difícil, né? Difícil. Na verdade, a minha rotina de treino semanal sempre foi muito noturna, né? Muito. Pós-trabalho. Os meus treinos de corrida sempre é à noite. Sempre foi, pós-trabalho. Então, e continua sendo assim, entendeu? Eu brinco que os meus alunos vivem tudo comigo. Eles sabem tudo. Sabem tudo, vivem na mesma intensidade, vibram, são carinhosos demais. São parceiros, torcida particular. Isso não tem preço. Eu tenho os melhores alunos do mundo, uma parceria que... Nossa, não dá nem para explicar. É uma avalanche que me move. E sempre foi muito noturno. Então, assim, eu saio da corrida e emendo na natação. Só que isso tudo durante a semana é divididinho. Tanto bike, corrida, natação e treino de força. Tem, lógico. É um planejamento. Treino de força. E aos finais de semana, os meus treinos começam cedinho, que é do jeito que eu gosto. Já acordo já na pegada e... 3 horas da manhã já tá na... Mais ou menos. Quando tem que correr... Mais ou menos. mais ou menos. Isso aí, gente. Bom, você já falou, né, do Ironman, o desejo, como que veio essa vontade. Sim. Agora, você fez algumas provas antes de ir pro Ironman? Sim. Como a natação sempre foi a minha maior dificuldade, eu foquei em fazer provas. Então, o Dani sempre ele tem uma prova específica que ele acaba levando todo mundo de Atibaia para participar. E ela foi os meus treinos para viver o mar, para estar ali, vivendo águas abertas. Então, era uma prova de aquático. O que é o aquático? Nadar e correr. Então, eu vivi esse aquático, eu fiz fiz 2 anos dessa prova, desse circuito.
Então ele trouxe para mim uma vivência e até do nadar em águas abertas, quanto à transição para outro esporte, que é muito importante treinar isso também. Sim, então, sim. No triatlo nós temos 2 transições, a T1 e a T2. O que é a T1? Nadar e pedalar, T2. Saio da bike e vou para a corrida. Então, essa transição também ela é um treino. Então, eu fazia... tem toda aquela parte, né, que tem que ser rápido, sim, enfim. Sim. Então, eu fiz essas provas e fiz 1,70.3, que é de Pirassununga. O que é o 70.3? É isso, vocês vão falar pessoal aí que não conhece, né? O 70.3 é a metade, né, do Ironman. Metade, gente, 70.3. E que fique claro também que o Ironman é uma marca. Então, tem outras provas que dá pra gente usar como treino para viver o full. Então, tem o 70.3 e o full, que é o Ironman completo. Você nada 3.800, pedala 180. Mar aberto. Mar aberto, pedala 180 e corre 42.195 metros. Depois de nadar 3.800, nadar em mar aberto, pedalar 180 quilômetros, vai fazer uma maratona. Gente. 42 km. Incríveis. 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 Caraca. Conte-me mais sobre isso. Então, eu fiz essas provinhas, uma prova, e em 2022 chegou o tão sonhado Ironman. O Ironman 2022, olha aí, quem sabe de datas. Tudo certo, tudo pronto para ir. Tudo encaixadinho, medo. Peguei um Covid na segunda-feira do Ironman. Na segunda. Ou seja, eu embarcava quarta, de domingo para segunda. Eu comecei a me sentir mal, estranha. Eu já fiquei deitadinha, era coisa que nunca aconteceu na minha vida. Pós-almoço, assim, tava me sentindo cansada, me sentindo esquisita. Foi tudo muito rápido, né? E assim, a frustração que eu não peguei Covid durante a pandemia. Como assim? Não acredito. E aí, febre. E não foi eu pegar Covid, eu fiquei mal de verdade, assim. Porque para quem treina a longa distância, e no volume que eu vinha vindo de treino, a nossa imunidade cai. Sim. Por mais que a gente cuide, suplemente, tem médico do esporte. Mas é um volume muito grande. É muito grande, então você fica debilitado. Sim. O que aconteceu? Meu filho pegou Covid na escola, e eu cuidando dele, a gente não sabia que ele estava, e acabei pegando também. Bem na minha prova-alvo, na minha tão sonhada prova. Gente, ela foi aprender a nadar para fazer essa prova. E assim, quando eu me vi naquela situação, foi desesperador. Não, aí eu ficava, não é nada, amanhã eu tô bem. Isso segunda-feira. Não é nada. De repente, febre alta sem parar, rouca, sem voz e fraca, porque você não sentia vontade de comer, você não conseguia engolir. Falei, meu Deus, não tá acontecendo isso. Não. E aí, era uma corrida contra o tempo, né? Uma corrida totalmente contra o tempo. E eu entrei em contato com a prova, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, eu nunca imaginei o Ironman em si, a organização, não colocou empecilho nenhum. Eu mandei o meu comprovante lá, que eu tinha pego Covid, que era do exame, automaticamente eles me transferiram. Eu fui muito bem tratada, eu não consigo explicar o quão solidários eles foram comigo. Que bacana ouvir isso, né? Não, foi muito incrível. Isso é uma organização de uma prova gigantesca. Só que eu vivi um luto. Vivi um luto, eu falei, gente, não é pra menos, não é possível que eu tô vivendo um negócio desse. Engraçado isso, que uma semana antes, um amigo que pedala comigo, ele, na volta do nosso treino de bike, ele perguntou assim, me fala uma coisa, você tá preparada pra tudo dar errado? Nossa, que pergunta. Eu fiz exatamente essa sua cara. Preparada pra... Jamais. Mas você tem que estar preparada. Vai que aconteça alguma coisa. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, só se Deus me parar e se eu ficar doente, porque só fisicamente pode me parar. Gente, eu só lembrava dele falando isso pra mim
Não é possível que isso está acontecendo. Isso foi quinta, sexta-feira, não me lembro. E na segunda, isso. Eu não estava preparada para dar errado. Para tudo dar errado. Eu busquei isso. O mais difícil para mim era nadar. O resto eu ia. Você conseguiu fazer isso. Ou seja, não fui para 2022, para Ironman. Eu lembro que na sexta-feira dessa semana eu sentei, eu falei, meu, isso não combina comigo? Por que eu tô tão triste assim? Não combina comigo, bora, amanhã é outro dia, isso era sexta, amanhã é sábado, segunda-feira já passei, eu vou ter que estar trabalhando, eu tenho que estar feliz. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Eu tenho que estar feliz, porque isso não combina com a energia que eu quero mandar pro mundo. Não é possível que eu vou viver um luto que acabou. Não acabou. Eu ganhei mais um ano para treinar muito. E todo mundo me falava isso. Você ganhou mais um ano. Exatamente, eu ganhei mais um ano para treinar muito. E foi o que eu fiz. Eu agarrei isso. Vamos lá melhorar essa natação. Troquei a bike, fui para uma bike mais específica. E vamos embora. E a gente tem que pegar aquilo ali e dizer, ok, é o que eu tenho, o cenário é esse. Exatamente. Levanta, sacode a poeira, vamos embora. E nem fiz do Covid um mimimi pra minha vida. Vivi minha semaninha de luto ali, tchau, acabou. Amanhã é outro dia. Vambora, vamos treinar, né? Vamos treinar, exatamente. Vamos treinar pra ficar melhor ainda pro ano que vem. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu mudei a chavinha, falei, foi uma oportunidade pra eu melhorar. Pra eu ganhar mais tempo pra melhorar. E chegou 2023. O tão sonhado Ironman. Com o Covid, eu consegui mudar a inscrição, mas eu perdi todo o resto. Eu perdi hotel, eu perdi tudo que eu ia com a minha família, com os meus filhos. E dessa vez eu falei, eu vou fazer tudo do mais simples. Porque o que eu mais quero? Só viver a prova. Então, eu vou sozinha, vou viver essa prova. Não criei uma expectativa gigantesca igual eu criei. O que eu quero é viver essa prova no tudo que ela me oferecer. Me mudei realmente, e assim, eu falo que as coisas foram acontecendo da vontade de Deus, né? Do jeito que tinha que ser. Na última hora, meu marido resolveu ir, né, comigo, e nós fomos de carro, que eu ia de avião. Foi tudo muito perfeito, porque indo de carro eu consigo levar tudo que eu queria. Sim. Só nós dois, sem os meus filhos. E ele, que nunca foi em uma prova minha, nunca foi. Porque ele ficava com os meus filhos. Os filhos. E os meus filhos pequenos, né? Então a gente falava, não, eles não precisam acordar cedo. Eu nunca... Ok, a gente sempre foi assim, não via problema nenhum. E dessa vez a gente se organizou em um mês, nem isso, pra ele junto, pra ele estar lá comigo. E foi incrível, assim, foi incrível. Florianópolis se prepara pra receber a gente, né? Dizem que eu nunca fui, não. Não. Mas dizem que a cidade toda vive, respira. Búzios, que é onde acontece a prova, a Avenida Búzios, eles brincam que é a cidade do Ironman. É realmente a cidade do Ironman. Eles esperam a gente, a cidade inteira é preparada para receber a gente. Então, você pisa em Florianópolis no final de semana do Ironman, você sente a energia, que é uma coisa, até me arrepia, gente. Eu também tô arrepiada. Contagiante, assim. Você vive desde o amanhecer ao entardecer, o mar, as coisas, a feira da prova. É incrível, você é tratada como a melhor atleta. E você só é mais um ali vivendo um sonho. O que é tão fantástico do Ironman? Tem tantas histórias ali. A minha história só é mais uma perto de uma multidão de gente vivendo aquilo ali. E é gente se superando, né? É superação total. Total. É gente se superando um atrás do outro. Porque o Ironman, quando ele começou, ele era uma prova de superação, né? Era para ver quem conseguia acabar essa prova, por ser tão difícil. Tem um tempo, horas? Tem, 17 horas. Tempo corte. 17 horas. Nossa. Dá um medo quando você fala, eu vou para uma prova que tem um tempo corte. Tanto na natação, que é com 2 horas, 2 horas é o corte da natação, se eu não me engano, acho que é isso. 2 horas e pouquinho. Eu não me lembro exatamente. O da bike também tem um corte. Tem um tempo. Tem um tempo. Você tem até as 3 horas da tarde para fazer 135 quilômetros. Também tem um corte. E tem o corte total da prova, que é com 17 horas.
Então, no meu caso, que nunca vivi isso, não sabia o que ia acontecer comigo dentro de uma prova dessa tão gigante. E é você com você. E era eu comigo mesmo, mais uma vez. E eu vou te falar que foi tão assim, na hora da largada, eu pedi pra Deus um mar incrível pra mim. Porque a natação era meu meio. Quando eu me vi ali, e assim, eu fiz um amigo também, sem contar da prova ainda, que eu conheci na natação com o Dani, ele é de Campinas, e ele é um cara muito engraçado, muito, muito engraçado. E ele foi pro Ironman também, e os meus amigos de internet. Eu conheci a Florianópolis inteiro, gente, pela internet. Eu fiz amizade com um monte de gente. Ai, que bacana que na isso, feira a gente se encontrava. Nossa, você. Estamos desvirtualizando tudo. Exatamente, eu fiz, porque eu sempre fui fácil de fazer amizade, ainda mais querendo viver tudo isso. Eu perguntava tudo para todo mundo. E o esporte proporciona isso. Agrega, né? Agrega demais. E esse meu amigo de Campinas que nadava aqui com a gente também tava. Então ele ficou o tempo todo comigo. Ele ficou com um apartamento perto do meu. E a gente treinou, eu fui um pouquinho antes, eu fiz totalmente ao contrário, né? Então eu fui um pouquinho antes, eu fui na quarta-feira, para eu poder entrar no mar, para poder treinar lá, correr lá, sentir a prova. E nós fizemos isso. E ele foi um cara muito demais, porque ele é muito engraçado. Então, ele engraçado, eu nervosa, quebrava. Eu falava, gente, tem que ter esse equilíbrio. É um enviado. É um enviado aqui para me deixar calma, para me deixar tranquila. E na hora da largada eu olhava assim para ele e eu falava, meu Deus, eu vou largar nesse marzão. E o mar tava uma piscina. Piscina. Olha isso. Na minha cabeça eu visualizei um mar com ondas grandes. Eu falava, gente, vou pegar um mar nervoso, com um vento. E nada, tava incrível. Eu terminei a natação. O cara lá de cima te atendeu. Exatamente. Eu terminei a natação, juro, não é hipocrisia, com a sensação que eu podia ter dado mais. Porque na minha cabeça, eu projetei a prova na minha cabeça. Eu não vou fazer nada mais do que eu tenho que fazer. Então eu vou nadar calma. Não vou sprintar, não vou fazer nada. Mas eu poderia ter feito isso. Mas eu nadei calma. Mas você tinha o teu planejamento. Ou seja, e ele fazia piada. Nós somos o Ironman. Tati, olha onde você tá. Ó, e ele era muito engraçado, então ele me acalmava. Quando eu nadei, quando eu tava terminando, acho que era a última perninha do M, porque o M do Ironman na natação é em boias. Ele forma um M do Ironman. Então, na última perninha do M, eu tava vindo para sair para a transição de bike, a chuva veio chegando. O vento veio chegando. Então, essa última perninha do M, a natação já ficou mais difícil, porque aí é como se a água batesse na sua cabeça. E dali, gente, o mundo caiu. Literalmente. Começou a chover. Literalmente, choveu muito, muito. E assim... Você voltou lá exatamente. Na primeira prova da corrida. Só que o triatleta, ele trabalha com previsão do tempo, né? Ele treina com previsão do tempo. Então, assim, eu sempre fui desse jeito. Deu segunda-feira, já vejo a previsão da semana inteira para eu poder me planejar com os treinos. Se eu vou fazer indoor, né, no rolo, em casa, ou se eu vou ter a oportunidade de organizar meus longos aos finais de semana. Até para me organizar com os meus amigos, para não ir sozinho. E eu já tinha visto que o tempo ia ser difícil, né? Que ia ventar muito, e o comentário na feira que ia ventar muito, que ia estar muito difícil, que não era lá com vento, que não era um tempo bom. Aí lá vou eu para a transição. Só que já pensando nisso, eu já deixei uma roupa seca em cada sacolinha da minha transição, já pensando que eu sou uma pessoa friorenta. E teve esse fator, né? Durante o meu processo de treino. Nossa. Trabalhar o frio em mim, que era muito difícil. Eu senti muito frio. Eu sinto muito frio, e durante os treinos, principalmente em águas abertas na represa, eu briguei com esse frio. Tipo, eu nadei em dia de chuva, como diz o Dani, era psicológico, vamos embora, as coisas têm que ser assim. Eu vivi o frio, eu passei por cima de tudo que me fazia mal, assim, que eu sinto muito frio. Caraca.
eu criei uma resistência ao frio. Mesmo, eu ainda sofro com frio, mas você está treinada. Eu treinei para sentir frio. Então, eu tinha montado na minha cabeça tudo que eu tinha que fazer se por acaso eu sentisse muito frio. Sim. Tanto de suplementação... Isso é organização, planejamento. Tanto de suplementação, de tudo que eu precisava fazer durante a prova. Porque eu não tinha vivido. Eu não tinha vivido isso. Não sabia como ia acontecer ou como eu ia lidar com isso. Ou seja, lá vou eu pra bike. E dali, foram 7 horas. Foi 1 hora a mais do que eu queria fazer, devido a esse tempo instável. Foram 7 horas de luta psicológica na bike. E eu chegou num ponto da bike que deu 150 quilômetros. Eu não vou esquecer. E aí eu olhei pra cima, assim, eu tinha uma amiga que ela... Não, é muita história. Gente, é muita história. Eu tenho uma amiga que ela fala que quando a gente quer muito, a gente olha pra cima e pede com muita vontade. Muita vontade, mas você pede com muita vontade. Deu 150 quilômetros, eu falei, caramba. Cara, que vai começar a me dar frio, né? Porque eu não conseguia ganhar velocidade. Eu pedalei em pé, eu fiz força... Eu dei tudo que eu podia e minha bike não ia porque o vento era de 50 por hora. Eu não conseguia clipar, que ele jogava minha bike pro lado. O vento na beira-mar, era um vento surreal. Surreal. Eu sou magrinha, bike leve. Nossa, se eu clipasse, eu perdi o equilíbrio. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu não vou pra frente, não é possível. Não, o vento não deixa. E eu já pensando, porque é muita subida. O percurso da bike é desafiador. É de arrancar o couro. E aí eu falei, eu tô pedalando em pé, tô fazendo força, totalmente ao contrário, que eu queria correr bem, que não sei o quê. Da minha cabeça, né? Sim. Vou chegar na corrida, vou sofrer, vou acabar com a minha perna. E eu lá, vamos. Aí deu 150 quilômetros, eu falei, meu Deus, me ajuda a sair desse pedal. Eu preciso terminar isso. Não é possível que esse vento não vai me deixar ir pra frente, não é possível. Aí falei, cara, filha. Aí nisso emparelhou uma moça, não aguento mais, muito vento. Falei, moça, eu vou desistir. Ela falou pra mim, olha só como é psicológico, né? Uma pessoa falando que vai desistir perto de outra. Sim. Eu falei assim, moça, você não vai desistir, falta muito pouco. Falta 40 quilômetros. Não dá pra desistir agora. Falta 40 quilômetros, pedala com tudo que você tem. E o vento era tão grande. E assim, você acha que era só eu? Tava todo mundo. Eu vi pessoa caindo, eu vi pessoa parando, e aí você trabalha pra você nem pensar, você nem vai. Eu vi pessoa parando, às vezes vinha aquela chuva insana com vento, as pessoas paravam debaixo dos viadutos pra se proteger. Eu lembro, gente, que eu levei mini pão de queijo durante a prova, pra bike mesmo, já pensando em algo mais salgadinho. Eu não conseguia pegar, porque eu tremia tanto frio que caía os pão de queijo. Eu falei, gente, não é possível. Resumi, saí da bike. Acabou. Cheguei, bike. Lá fui eu pra transição. Eu tremia tanto. Aí tinha só mais 42 quilômetros pra correr. Mas eu tava muito feliz que eu tinha entregue a bike. No Ironman a estrutura é tão grande, que é tudo tão diferente. Você é tratada, como eu disse, um atleta número 1, mesmo você sendo mais um atleta. Então tinha uma pessoa pra pegar a sua bike. Quando o cara pegou minha bike, eu falei, agora eu vou. Vai pra transição. E eu tinha levado tudo seco. Troquei meia, não me importei com o tempo da transição. E eu sei lá por que cargas d'água, eu coloquei um cobertor térmico na bolsa da corrida. Olha. Eu não sei por que eu coloquei. Eu fiz um curso de primeiros socorros recentemente e eu ganhei. E eu levei pra prova porque eu tinha visto um podcast de alguém falando que era super bom colocar por baixo da roupa. E nisso eu coloquei na corrida. Foi o que te ajudou. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse meu cobertor térmico, isolei meu peitoral por cima do macaquinho, que é o macaquinho que você faz a prova inteira, e mais um corta-vento seco. Nisso, meu marido, já lá, desesperado no app, que não funciona, com todo o atraso possível, porque depois a gente conversando, pra ele eu tava muito longe ainda. Nossa, e quando eu cruzei com ele, meu amigo já tinha passado, quase caindo de hipotermia. As pessoas caíam de hipotermia na hora da corrida. E ele sabe que o meu problema era o frio.
E quando ele me encontrou, eu tenho esse vídeo até, que eu tô vindo, correndo, rindo, feliz da vida. Ele fala, Tati, você tá bem? Não é possível. Nossa! Gente, antes de chegar nele, na hora que eu comecei a correr, é como se tivesse tirado uma corrente das minhas pernas. Eu corri rindo, feliz, agradecendo, que era o que eu falava pra ele, eu só quero terminar feliz, porque eu só queria viver isso. Eu corri os 10 primeiros quilômetros feliz, sorrindo, agradecendo. E eu corria, eu falava, gente, tô correndo bem, não é possível. Passava na minha cabeça, né? E assim, com a perna bem, muito bem, nada fadigado. E quando eu encontrei ele, ele não acreditava, porque ele falou, nossa, o nosso amigo passou aqui, tá passando muito mal, as pessoas estão caindo de frio, porque as pessoas não estavam preparadas. Tava muito frio, chuva. Né? E o diferencial, eu estava preparada para cuidar de mim do frio. Então eu fui preparada para vestir uma roupa seca. E o lance de isolar o corpo manteve todo o meu calor. Então eu estava bem demais, eu corri muito bem demais. E os 42 eu corri que eu não vi. 42 quilômetros. Meu Deus! Porque são 4 voltas de 10 e pouquinho. Então na minha cabeça eu mentalizei as voltas. E eu corri criando alvo nas pessoas. Tipo, eu preciso correr, manter um ritmo médio. E teve um fator, meu relógio acabou a bateria no meio da corrida. Então eu falei, agora eu vou correr na percepção mesmo. Correr raiz, sentindo o meu corpo. E eu corri como se houvesse amanhã. Feliz. Só que quando ele me encontra, ele fala, nossa, você tá bem? E eu tô feliz porque eu tô correndo. Eu passando as pessoas correndo rápido, eu não sabia. Olha. E assim, foi incrível, foi muito incrível a corrida pra mim. Quando eu cheguei na corrida e as pessoas, porque você fica num corredor que as famílias ficam nas laterais torcendo, vibrando, incentivando as pessoas. Então a cada volta de 10 eu vi o meu marido. A cada volta de 10 eu sabia que só faltava mais 10. Então toda vez ele falava assim, você tá bem, eu tô te acompanhando pelo ritmo que aparece na TV. E aí, todas as pessoas que passaram por mim na bike estavam caindo na corrida. Ou seja, eu passei essas pessoas na corrida. Porque eu simplesmente me preparei para o frio. Você preparou para o frio. E quando eu encanei lá para chegar, naquela chegada, eu não acreditei. A linha de chegada. Eu não acreditei que eu estava vivendo. Automaticamente, eu encontrei com um cara, que é o Fê Selene, que ele tá sempre nas corridas filmando a gente, e ele tava lá. Quando eu cruzei com ele, e eu falei, Fê, ele automaticamente, é coisa de Deus, né? Ele veio me filmando. Então ele fez um vídeo da minha chegada sem pretensões, sem combinar, sem imaginar. E aquela chegada foi para mim um renascimento, uma vitória, uma prova de que todo mundo pode ser o que quiser, da maneira que quiser, na hora que quiser, que o atleta que performa hoje, que ele é o número 1, ele também foi um atleta amador, ele também começou, ele também teve dificuldade, e que o atleta que é talentoso, e que se ele não treinar, ele também não vai performar, e o amador vai passar. Então é tudo uma questão de que você tem que se dedicar. Não é criar alvo e rivalidade com alguém. Pelo contrário, disciplina e constância. É uma junção de que eu quero muito, é disciplina. Não existe o impossível. Porque eu acreditava que eu ia aprender a nadar e muito menos ia chegar lá no Ironman. Quando eu me vi lá, eu falei, você conseguiu. E assim, eu consegui de verdade, com muita força de vontade. Você tem muita garra. Muita força de vontade. Conversando, assim, é visível a garra que você tem. E tanto é que eu tenho um propósito comigo que não é tipo, eu fui super bem, eu fiz 10K em tantos, nossa, eu fiz 5. Não tenho isso. Isso é uma coisa que interessa a mim. Exato. Entendeu? Eu penso o que eu quero com o meu Instagram, ou dando aula, ou incentivando as pessoas? Que elas também se desafiem. Você está inspirando as pessoas. Que elas também consigam chegar em qualquer lugar. Se tem vontade, que faça. Entendeu? Vai lá, vai pra cima, vai por merecer. Que não vai cair no seu colo. Não vai. Eu quero a peça. Não vai. Você vai pedir, mas
Assim, viver tudo isso tem um custo muito alto. Um custo muito alto. Não é tão lindo, não é tão perfeito, não é tão maravilhoso. Por isso que o querer, ele acho que é até mais acima do que a disciplina, porque é uma união de família, disciplina, foco, vontade, e de que hoje eu caí, amanhã começo de novo. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Tem dias que você vai falar, meu Deus, não quero ir, mas eu vou. Eu vou porque vai ser esse dia que vai ser o melhor treino. Todo mundo fala isso e é verdade. A base de tudo isso é o que é? É a disciplina? É a vontade? É a família? O que é? A base de tudo isso é a família. Quando eu resolvi fazer o triatlon, eu cheguei pro meu marido, eu quero fazer triatlon, o que você acha disso? Porque quando eu comecei a correr, era só mais uma pessoa que estava saindo para correr. Acho que até ele não se dava conta, né? Porque o que é minha família? Meu marido e meus filhos. E ele falou, não, a gente vai se separar, não é possível. Você vai morrer na rodovia. Na cabeça dele, porque tudo tem acidente. Daqui a pouco ele voltou. Tati, vai viver tudo isso. Vai fazer, eu sei que você gosta, vai fazer. Ele sabe mesmo que ele simplesmente sabe. E assim, se eu te contar que o Ironman, ele nunca foi uma prova, não sei se você gravou que eu falei isso. Eu gravei. Ele nunca foi uma prova e ele foi no Ironman. Ele viu o Ironman do outro lado, do espectador. E hoje ele é um cara. Nós estamos há quanto tempo pós-Ironman? Nós estamos em julho? Julho, o Ironman foi em maio. Nós estamos 2 meses, quase 2 meses. Hoje ele treina triatlon. Ele treina? Hoje ele comprou uma bike. Hoje ele treina no rolo. Caraca! Hoje ele sai para correr. E hoje ele treina comigo, fortalecimento. E ele faz todos os treinos com o nosso treinador, né, que é o Murilo, que dá todo o suporte pra gente. E hoje, ele não fazia antes? Não. Ele não fazia antes. E você me perguntar o que aconteceu, não sei. Lembra também... Gente, é lá dentro, né? Lembra também que eu te falei que Florianópolis tem uma energia aí que espera. E é uma energia que contagia. Foi o que aconteceu. E assim, hoje ele vive o esporte ainda mais na essência comigo. Que era uma coisa que eu queria muito e que tem que despertar nas pessoas, né? Tem que despertar. A pessoa tem que querer. Exatamente. Que não é o outro querer pra você, né? Você tem que querer. Exatamente. Eu quero isso, eu quero viver isso. E hoje ele é o mais novo triatleta da família. Olha! E daqui a pouco vem as crianças. E aí, aquele lance, né? Que o exemplo arrasta mesmo. E é o que você... A palavra motiva, o exemplo arrasta. E é aquilo que você acabou de me perguntar. Qual é a base de tudo isso? A família. Porque sem eles não vai. São os fatores externos que vai aparecer, que a força excêntrica externa vai tentar te parar. Tudo vai começar a dar errado, que foi o que aconteceu comigo com o Covid. E eu acredito muito nisso. Tudo vai querer dar errado. E você vai contra essa força excêntrica sempre dando o seu melhor, porque... Porque uma coisa assim, ok, eu quero, eu tô fazendo tudo, mas existe o externo. O externo. Então, tudo que é externo, ele vai ter... Exatamente, ele vai tentar te parar. É o fator de que eu preciso trabalhar, que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que... Frio. É o frio. É muito frio, é muito calor. Essa parte... É a festa, não posso perder. Essa parte clima é o que pega, os compromissos sociais. E assim, por que a base é a família? Porque você vai ficar ausente 24 horas. Você não vai... Eu lembro que eu cheguei no ápice da planilha, que tem todo um compromisso dos meus filhos, da família. Escola, né? Tudo isso. Não, esses eram o compromisso de menos. Porque eu sempre, meu Deus, graças a Deus, eu sempre fui, apesar de ter uma vida louca, eu não falo da minha família no Instagram,
mas eu sempre fui a que leva, a que busca, a que faz. Tô ali com os meus filhos nessa parte escolar, mas além de tudo isso, é mãe também. É, apesar de não parecer, né? Porque às vezes as pessoas me veem lá trabalhando, porque o Instagram é o meu trabalho. Então, necessariamente, eu não posso dar minha casa dos meus filhos, mas tem toda a minha rotina familiar. Sim, que não é postada ali. Sim, então, gente, eu sou mãe, sou dona de casa. Mãe de 2. Lavo roupa, passo roupa, limpo casa. Gente, além de tudo isso que vocês ouviram, ainda tem a função mãe. E aí, o que acontece? Tudo isso se ajustou nos meus treinos noturnos. Por quê? Com a base que é a família, que o meu marido me dá, então eu consigo fazer tudo à noite, porque já está tudo encaminhado, né? Todo mundo já está em casa, os treinos são à noite, quando eu chego, o Fabiano já me ajudou com as crianças, então as coisas acabam acontecendo e por isso os treinos são noturnos, não mexe com a rotina de ninguém, não atrapalha ninguém. Tá tudo certinho. E aí, só é mais sofrido, né? Eu ia falar isso agora, é sofrido, porque que hora você termina o teu treino à noite? Olha, os dias que eu tô fora, que eu não tô fazendo indoor, 10 horas. Quando a bike começa tarde em casa, que é o rolo, que é o indoor, eu acabo 11, 11h10. Pô, ainda tem que tomar banho, você vai jantar, tem toda essa... E acorda que horas? A gente pula essa parte. A gente pula essa parte. Tá vendo? Galera, é isso, né? E qual é o segredo? Qual o segredo para atingir, se é que existe, né? É o teu segredo, aí vai ser algo que você vai colocar, porque cada um, lógico, tem mas para atingir os resultados desejados. Para você, para Tatiane. Para atingir os resultados, é gostar muito do que faz, né? Não ter problema em errar, mas também se cobrar. É você contra você mesmo, que eu te falei. Uhum. E é muito sem moleza, eu acho. Sem moleza para mim. A frase da Tatiane. Ter vontade, gente. Só isso. Porque o resto vem. Você tem que dar o primeiro passo, né? Como que é? Dar o primeiro passo. Dá o passo e Deus coloca o chão. É bem isso. Dar o passo que Deus coloca o chão. Gente, a conversa está incrível. A gente eu ficaria aqui horas. Eu também, porque a história é longa. A história é longa, tem muita coisa que eu queria aqui, mas a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria fazer um quadro aqui, que é o papo. Tá. Eu vou falar e você vai rapidamente responder. Tá. Prova inesquecível. O Iron Man, com certeza. Iron Man. Se tivesse que escolher outra profissão. Não teria. Hoje não teria outra profissão. Seria educadora física, com certeza. Não teria. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto demais. Eu vivo. Além do que eu vivo tudo isso. Então, não tem como... Gente, eu conversando aqui com ela, tô aqui do lado, assim, dá pra sentir. Dá pra sentir. Em alguns momentos eu até me emocionei aqui também, porque dá pra sentir essa energia, sabe? O que você come antes e depois de uma prova? Vixe, gente, depende muito da prova. Depende muito da prova. Depende. Se é uma prova curta, eu não como muitas coisas específicas. É só um cafezinho preto ou uma bananinha com pasta de amendoim. Coisas bem leves, sabe? Se é curta distância. Agora, quando é longa distância, eu dou uma caprichada no café da manhã e procuro sempre quase 2h30 antes da prova, porque eu tenho uma digestão mais lenta. Então, eu capricho mais no carboidrato até anteriormente para que eu tenha um desempenho melhor nessa prova. Mas depende muito da prova. No Ironman, por exemplo, na sexta-feira do Ironman, gente, que loucura. Até falei para algumas pessoas, eu engordei 2 quilos para a prova. Então era uma dieta rica em carboidrato. Né? Energia, né? Gente, rica em carboidrato. Eu falei, choquei. Até eu, como não tinha vivido isso, né? Sim. Eu falei, gente, 2 quilos. Também pós-prova, 5 quilos a menos. Perdi tudo que pude. Perdeu aqueles 2 e mais. 5 quilos a menos. Não fiquei mal fisicamente falando, né? Assim, não fiquei com dor. Não sei o que aconteceu. Não fiquei. Eu acho que conversando com minha médica do esporte, com o Murilo, meu treinador, ele acha que o frio ajudou bastante nessa recuperação muscular, nas fibras musculares. E também eu fiz uma alimentação muito boa, muito direcionada.
Então isso contribui. Eu não fiquei com dor, não fiquei mal, fiquei bem pra caramba. Resultado de bom. Sim, uma boa preparação. De um bom planejamento. Planejamento, exatamente. É um planejamento, é uma junção de profissionais. E... Não é simplesmente, eu quero, vou lá e... Não, lá, né? Lá eu não consumi nada de lá. Eu levei tudo da minha casa. Você não fugiu? Nada. Tudo da minha casa, tanto de pré-treino, pós-treino, para os dias que eu ia treinar. Toda a minha alimentação nos dias que eu fiquei. Meu marido foi meu cozinheiro. Olha, topíssimo. Eu também tenho um chefe em casa. E assim, tudo consumido onde eu tava. Eu já tinha visto em outros lugares que era legal ter a sua própria alimentação, que a gente já vinha fazendo. Sim. E teve um fator muito importante, que durante a maratona, tem muita gente que fica com dor de barriga, fica mal. Gente, até nisso eu prestei atenção quando eu tava correndo. Que durante a maratona as pessoas vão pegando tudo que tem, tudo que a prova oferece. Desde isotônico, tem sopinha que eles servem. Nossa. Não, uma prova topíssima. Tem energético, mas o que acontece com tudo isso? Você vai consumindo coisas que você não consome. No dia a dia, No dia a dia ou até na sua maratona. E daí as pessoas passam mal. Eu cheguei num ponto que eu não estava aguentando o cheiro das coisas. Sim. Lá nos 37, você tá quase acabando. Nem a minha suplementação estava mais aguentando. Pensa as pessoas comendo tudo que tem ali. Tatiane, curtas ou longas distâncias? Sua preferência? Curtas. Eu gosto dos mortais. Próxima prova não. Um lugar ou uma prova que você gostaria de... Eu gostaria de fazer uma maratona oficial, que eu não fiz ainda, e queria Berlim. Uma das 6. Queria fazer uma maratona fora do Brasil. Deve ser incrível, deve ser demais. E toda a preparação de estar fora, né? Também, eu ainda não pude viver isso daí e na corrida, né? Com certeza. Vai viver, depois ela vai voltar aqui para contar pra gente. Nós vamos, quem sabe? Vamos, quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Nós vamos sim. Bom, eu gostaria que você mostrasse o teu troféu. O meu troféu. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. O tamanho disso. Posso pegar? Claro, ela é sua. Olha, gente. Isso daqui. Parabéns, Tatiane. Ela é linda, né? Eu sou uma mera amante da corrida. E eu sei o quanto é difícil correr. E vocês, triatletas, que correm, que pedalam, e que nossa, nada. Gente, eu imagino o quanto é desafiador. Então, muito, parabéns, isso é merecedor. Muito obrigada. E vai ter a próxima. Tem alguma próxima? Tem. Ironman o ano que vem. De novo? De novo. Quem sabe eu vou assistir. Né? Eu não vou participar de Ironman, mas quem sabe eu estarei lá para assistir. Adorar. O segundo semestre ainda de 2023 está cheio de planejamentos, até dividindo ainda entre o triatlon e a corrida. Está chegando a SP City. SP-City. Que é uma prova que eu gosto muito, que é uma prova que eu faço desde que eu comecei, eu sempre quero ir melhorando. Eu fiz essa prova. Uma prova linda. Linda. E segundo semestre vem aí recheado de coisinhas, de meio Iron, de curto, sprint. O importante é participar, gente. O importante é fazer. E para quem quer treinar com vocês, com o estúdio, deixa aí onde vocês estão. Tá. Fala um pouquinho. No Instagram é Estúdio Balance Atibaia. Sigam a gente. Tem bastante dica, tanto de corrida, triatlon, funcional, que é a nossa base de fortalecimento. Ele fica na Avenida Barretos, 148, ali no Jardim do Lago, um lugar incrível, de uma energia topíssima. Um lugar lindo. E a gente tem o Lago de Atibaia inteiro para treinar, e lá nós somos uma assessoria de triatlon, de corrida também, e nossa base de treino é o treinamento funcional. E se você pretende ser um triatleta, um corredor, dá um pulinho lá, vai conversar com a gente, vai conhecer e se permita, né, gente? Atirar do papel esse sonho aí. Não é só ficar planejando, vamos entrar em ação. Uma mensagem. Que tudo é possível, que não existe o impossível, mas regado de muito sem moleza pra mim, gente. Muito sem moleza pra mim. Bora! Bora!
Tatiane, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada. Foi uma resenha deliciosa. Eu que agradeço. Foi mais gostosa do que eu imaginava que seria. Eu estava ansiosa para vir aqui falar um pouquinho disso tudo. Foi, acho que a primeira vez que eu falei, estou abrindo, né, assim, num contexto geral para todo mundo saber. Mas todo mundo que acompanha sabe o quanto é importante, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui. Não, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, fiquei muito feliz quando você aceitou. Fiquei ali, será que ela vai aceitar? Não vai aceitar? A gente fica. Mas obrigada. Obrigada a você. Foi uma delícia essa conversa. Obrigada. E aguardem, gente, que daqui a alguns dias está no ar, ok? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Até. Obrigada. Mais.